Olá, mais uma vez. Agora quero falar de uma coisa que é a questão das câmaras municipais ou dos governantes, não é? Ou dos governadores provinciais. Uma ideia, essa também é uma sabedoria que o Senhor me deu para o bem, principalmente do nosso país, Angola, ok? Eu tenho uma ideia que é o seguinte, na verdade, nós temos que olhar uma coisa, que é, não podemos fazer as coisas de igual modo como o Ocidente ou a Europa, vamos falar desta forma. Por quê? Nós sabemos que nós temos que olhar uma coisa que é muito importante, não esqueçamos da nossa realidade, que é totalmente diferente com o Ocidente ou a Europa, ok? Totalmente diferente. Por quê? A Europa, se vocês notarem, só falam, em cada país, às vezes só tem uma língua única, ok? E nós, os nossos países africanos, todos os países, na maior parte, não é? Se não me engano, tirando Cabo Verde, ok? Tirando Cabo Verde, que tem apenas uma língua portuguesa e o crioulo, ok? E o crioulo. Se existe, neste momento não estou a ver, se existe mais outro país em África que tenha mães, ou seja, que seja igual, como por exemplo Cabo Verde, nesse âmbito, pronto, ali se pode avançar, pode passar que esqueçamos daquilo que eu estou a falar, que é o Cabo Verde é o único. Eu estou a dizer que eu saiba apenas, ok? Que é só Cabo Verde que eu sei neste momento que é um país que fala só uma língua, que é a língua oficial, né, português, e depois tem o crioulo, que eles andam sem interagir, etc. Mas pronto, passamos. E o resto dos países, em países africanos, na maior parte, fala-se várias línguas maternas, ok? Várias línguas maternas. Fala-se isto aqui está com muito sol, não sei se deixa eu ficar assim. Ok, tá bom. Fala-se muitas línguas maternas, não é? Temos muitas línguas maternas. E com isso, o que acontece? Vamos lá ver, por exemplo, o caso da Angola. Angola, por exemplo, é um país enormíssimo do que Portugal, ok? Parece que Portugal entra 24 vezes, se não me engano, em Angola, não é? Portanto, pegando Portugal, introduzir em Angola, portanto, vezes 24. Acho que é isso. Se não me engano, se estou a errar também, pronto, isso depois pode ser corrigido, não faz mal. Então, nesse caso, ok? Nesse caso, qual é o problema? Sendo assim, vamos dar exemplo de Portugal, sobre a dimensão que tem, qual é o sistema que eles usam? Sabendo que apenas tem uma língua, então eles têm um sistema que é de tem um presidente, ok? Tem presidente, tem primeiro-ministro, e depois os governadores, vamos falar dessa forma, dos presidentes das câmaras, etc., as câmaras municipais, são das áreas em cada concelho, ok? Cada concelho. Mas vamos ver uma coisa. Depois tem ilhas, né? Tem duas ilhas, que é a ilha de Madeira e ilha
dos Açores. E cada essa ilha tem um governador próprio, autônomo, ok? E agora, se nós quisermos transportar isso na realidade dos nossos países, é como se fosse essas ilhas são como se fossem províncias nos nossos países. Vamos lá fazer desta forma as coisas. Então é ali onde nós tínhamos que fazer as coisas diferentes. Estão a perceber? Estou a dizer. Significa que em cada província, ok? Em cada província tinha que haver um presidente provincial. Estão a entender? Estou a querer dizer? Um presidente provincial. Porque depois, na província, o que é que há? Temos província, não é? Depois temos município, depois temos comunas. Ok? E então, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que há um presidente provincial, depois ia haver um presidente municipal, que não é? Municipal, para poder coordenar aquele município. Estão a perceber? Que aqui se chama de presidente da Câmara Municipal. Então, é desta forma é que deveria se fazer as coisas. Ok? E nas comunas, então ali íamos ter as juntas de freguesias. Ok? Os presidentes das juntas de freguesia. Ok? Mas isso é o quê? E então, as eleições iam decorrer em cada província. Não é? O presidente da província iam disputar, não é? Ou os presidentes provinciais iriam disputar as suas eleições provincial. Ali, naquela província. E, sucessivamente, os dos municipais, das câmaras municipais, iam disputar também as suas eleições municipais, ok? Os presidentes das juntas de freguesia das comunas, vamos falar assim, nas comunas, também iriam disputar as suas eleições digamos, naquelas comunas. Então aqui nós estamos a distribuir os poderes. Estamos a distribuir os poderes. E agora? O Presidente da República, ok, lá está. Ali já o Presidente da República tinha que ser já a disputar por todo o país, a concorrer às eleições. É desta forma que tinha que ser, ok? É assim que deveria ser. E agora a questão é a seguinte. Implica-se que o Presidente da República ou alguém que se candidata para a presidência da República tinha pelo menos que saber falar uma das 3 maiores línguas nacionais, ou línguas maternas, vamos falar assim. Pelo menos 3. Vamos falar assim, as línguas que são mais faladas, mais conhecidas, por exemplo. Vamos falar Kikongo, Kimbundo, por ali, Umbundo, pronto, sei lá, por ali, não é? Tinha pelo menos que saber falar umas 3 línguas destas. 3, pelo menos. Por quê? Porque é preciso que
um presidente deve se comunicar com o seu povo, não é? Aqui já pode-se dizer que está a ser, não sei como, falar só três, está a excluir as outras, e como é que vai falar? Não, é assim, vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. Há algumas línguas que, quando se fala, algumas línguas são idênticas, ok? Por exemplo, o Kimbundo e Kikongo, algumas palavras são idênticas, ok? Até Fiote também. Quem está a falar Fiote, quem fala Kikongo, às vezes percebe quem está a falar Fiote, ok? E Kimbundo. É o exemplo que eu estou a dar, ok? Então, então não será problema nenhum nesse sentido. Isso é apenas para que para poder valorizar mais a autenticidade, digamos, de um presidente da República, porque é nisso que eu falei, não podemos igualar de igual modo com o Ocidente, não é? Ao menos deve saber falar umas 3 línguas. Não sabe, estude, aprenda, ok? Aprenda. É muito importante. Então isso tem que haver essa exigência, porque nós temos que sabermos nos comunicar com um povo, na verdade, ok? É verdade que português, porque nem todos falam português, não é? Há muitos que estão ali nas tongas, ali, não falam português, muitos não sabem falar português, ok? E então convém falar pelo menos umas 3 línguas, é nesse sentido que eu estou a falar, pelo menos 3 línguas maternas. Isto implica também, implica-se, no caso, suponhamos que o presidente, por exemplo, provincial, o presidente provincial, por exemplo, deve saber falar a língua daquela província onde vai se candidatar, ok? Isso é importante, não é? Agora, vamos fazer isso, entender as vantagens disso. Isto vai evitar que haja pessoas interesseiras de qualquer um que venha não sei de onde, não é? E não saiba se comunicar com o seu povo, não é? E querendo apenas tirar proveito, não é? Daquela terra ou daquele povo, ok? Para evitar essas coisas, ok? Então, a pessoa tem que saber falar com as pessoas na sua língua e saber sentir a dor daquele povo, daquelas pessoas. Então é importante nesse sentido, ok? E depois, os militares, o que é que devia se fazer, não é? Os militares também tinham que lhes sujeitar a aprenderem as línguas maternas, ok? Vou dar um exemplo. Pode-se escalar, por exemplo, alguns militares que sejam, por exemplo, vamos supor que são de Umbundo, vão a uma missão de serviço, vamos supor, no UIGE, uma ideia, no UIGE. Chegando lá, ok? Portanto, eles, suponhamos que já falam Kimbundo, não é?
ou uma coisa assim. Vamos supor que eles falam Kimbundo ou uma coisa assim. Já falam uma língua materna de onde, por exemplo, saíram, mas agora vão para uma missão de serviço para o IGE. Ficam ali durante um tempo. E o que é que vai acontecer? Durante o tempo que estiverem ali, estando-lhes ensinar também, não é? Embora que não vão saber assim tudo, mas pelo menos alguma coisa que saibam. A língua materna daquele sítio. E sucessivamente vai ser assim. Os que saírem, por exemplo, do IGE, ou os que saírem, sei lá, de Lubango, etc., e vão para uma outra província, são escalados lá, não é? São escalados lá para missão de serviço e ficam ali a aprender também a língua daquele território. Nesse caso, o que vai acontecer? Já vão ficar com duas línguas maternas. Mas há casos que alguns que até nenhuma língua materna têm. Não sabe. Ok? Então esse é um problema gravíssimo que nós temos em Angola. As pessoas só dizem que não, sou angolano, sou angolano. Olha, já estamos a ver que os chineses também agora são angolanos. Ok? Pronto, não vou adiantar muito. Há muitos povos que vieram de fora, ok? Vieram de fora, que hoje se intitulam de angolanos. Há dias eu vi um jovem a dizer que é angolano. Só lhe fiz uma pergunta: qual é a sua língua materna? Não sabe, ok? Não sabe. E ficou calado ali. Estão a perceber o que estou a dizer? Portanto, isso não pode acontecer. Temos que nos preocupar com as nossas línguas maternas. Temos que valorizar, ok? É preciso valorizar isso. Deve-se criar escolas para ensinar as línguas maternas, ok? Isso é muito importante. Então, essa fica a minha dica, é a sabedoria que o Senhor me deu. Se vocês analisarem bem, até essa ideia que eu dei dos militares, etc., eu não vou falar os segredos das vantagens que tem, não é? Porque isso é importante na hora H, quando as coisas acontecem. Quando as coisas acontecem, é ali que há o segredo sobre isso que eu acabei de falar agora, ok? Então, fica assim, partilhem esse vídeo que chegue nas pessoas oportunas que é necessário chegar. Ok, bom, só uma dica, mais uma dica, que é o seguinte: eu proponho que na questão das eleições, no âmbito daquilo que eu acabei de falar sobre o que se deve fazer, não é? Na questão das câmaras municipais, das presidências provinciais, das províncias, etc., e municipais, e do país, nisso que eu acabei de falar. Eu tenho aqui uma ideia que poderão não concordar, mas tudo bem. Mas se for necessário que se avance na mesma para as eleições em 2027, como se pretende, que seja. Mas cá para mim eu queria dizer o seguinte: para mim, por mim, as eleições em 2027 poderia-se adiar, ok? Efetuar as eleições por aí em 2029, por exemplo. 2029. Por quê? Para que o presidente, o Jolo, não é? Para poder ter pelo menos tempo também, que é para poder preparar as coisas nesse âmbito, organizar tudo
e se for alguma coisa que é necessário alterar a nível constitucional, também, juntamente com outros partidos que possam o fazer, não é? Como se diz, uma palavra que se diz, devagar bem, ok? Devagar bem. Então, devagarinho até lá, não é? Pelo menos, vai-se fazendo, vai-se discutindo, ok? Com os outros partidos, para poder realmente organizar tudo, para que as coisas corram nesse sentido, que sejam feitas desta forma, e que todos colaborem, ok? Eu não vejo uma ideia má nesse sentido, naquilo que eu acabei de falar. Eu não faço parte de nenhum partido, ok? Que ninguém me coloque sobre, porque há pessoas que às vezes mal intencionadas depois vão dizer, este ali diz que é servo de Deus, mas porque hoje em dia todos andam a colocar todo mundo no MPLA, não é? Esse deve ser que MPLA lhe pagou, esse deve ser não sei o quê. Não venham me com essa conversa, ok? Eu sou uma pessoa que tem as minhas ideias segundo conforme Deus me guia, e é assim que eu falo, ok? Portanto, só apenas estou a ver para o bem de todo mundo, ok? De todo mundo, para que não haja proveito nenhum nem em algum lado, ok? E então, é nesse sentido que eu estou a falar. Portanto, poderia-se adiar as eleições em 2027. Estou a falar se for para esse bem, nesse sentido, naquilo que eu falei, para que haja para partilhar os poderes nesse sentido, não é? Partilhar os poderes nesse sentido que eu falei. Se for nesse sentido, desta forma que eu acabei de falar, então melhor que para adiar as eleições de 2027 para 2029. Então, o presidente que está ainda a presidir neste momento, que mantenha-se e que organize as coisas juntamente com outros partidos, organizando as coisas para que quando chegar, que chegue lá desta forma. Até porque os outros também que tenham tempo de se preparar, ok? Todos eles que tenham tempo de se preparar. Vejam bem que eu acabei de falar muita coisa, que é no sentido de ter línguas maternas, essas coisas todas. E então, nesse sentido, eu acho que devia se trabalhar desta forma, para se preparar. Não ter só vontade de querer governar, não ter só vontade de querer o poder. É verdade que sim, o povo está realmente a passar mal, mas sim, essas questões que eu acabei de focar realmente são importantes nesse sentido, ok? Nesse sentido, quem sabe que algumas pessoas se calhar andam infiltradas, que realmente não são angolanos, quem sabe? Por isso que o país está como está, quem sabe? Ok? Então, são essas coisas que nós temos que ver, porque pessoas que realmente são angolanos, não é? Que são angolanas, devem realmente ter a dor do país, do povo, ok? Por isso que temos que fazer as coisas desta forma que eu estou a falar, para que não haja mais essas coisas. Desengane-se quem achar que continuar desta forma, fazer as coisas da mesma forma que está, ir só para as eleições automaticamente, que os problemas vão realmente se minimizar, acabar. É mentira. Vou lhe dizer uma coisa, em todos os partidos tem sempre algumas pessoas infiltradas que não são puramente angolanos, ok? Todos. Desengane-se. Quem pensar dizer que não, no MPLA está cheio deles, não, é mentira. Todos os partidos há infiltrados, ok? Há infiltrados. Pessoas que realmente não têm dor nenhum no coração para com o povo. Todos os partidos. Existem. Ok? Existem. E então, essas pessoas
mudando, seja do qual partido que for, os problemas irão continuar por causa dessas pessoas. Pessoas que poderão ser, que não são puramente angolanos, não é? Porque um pai de família deve ter a dor da sua família, ok? Então fica a sua essa dica. Obrigado.